Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de ler junto com vocês essa noite apenas alguns versículos para nós iniciarmos esse momento, esse culto ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 e 11. Pode colocar aqui no projetor e você vai acompanhar aqui. Atos, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 11. Amém. Diz assim a palavra de Deus: tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus nessa noite. Essa é uma promessa de Jesus para a sua igreja, para o seu povo, porque Ele virá. Yeshua, o Deus da salvação, porque a salvação nos encontrou. Jesus nos resgatou para que hoje eu e você tivéssemos vida, para que hoje nós possamos estar aqui juntos e declarar que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus da nossa salvação, que Ele é o único a ser adorado, exaltado, reverenciado no nosso meio. Levanta suas mãos para os céus e nós vamos começar a declarar sobre esse lugar a manifestação do Espírito Santo de Deus no meio de nós essa noite. Oh Senhor, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Jesus. O nosso coração está alegre, nós exultamos, Senhor, de alegria por estar na tua casa. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigada, Jesus, porque foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos aproximou, foi o Senhor que nos trouxe para esse lugar. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós, no nosso pecado, nas nossas condições tão miseráveis, o Senhor olhou para nós e disse: é o meu filho, eu vou resgatá-lo, ele é meu. E nós estamos aqui nessa noite dizendo: nós pertencemos ao Senhor, somos propriedade exclusiva tua, fomos selados pelo Espírito e em nós a marca do Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós reverenciamos ao Senhor nessa noite e declaramos sobre essa casa, sobre esse ambiente, sobre esse povo reunido nessa noite, a manifestação do Yeshua sobre esse lugar, daquele que está sobre todos, o nome que é sobre todo nome, aquele que tem todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Yeshua, 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 nós te adoramos, nós bendizemos ao teu nome nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Yeshua, nós te adoramos. Aleluia. Vamos declarar juntos: Yeshua. Você pode declarar? Começa a encher esse lugar, esse ambiente. Yeshua, Yeshua. A tua igreja declara: Yeshua, Yeshua. Vem saltando sobre os montes, oh, aleluia, de Jerusalém. Nós te aguardamos, Senhor. Sou tua noiva apaixonada, te esperando
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Mais uma vez, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante dele, da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Glorifique aquele que foi morto e reviveu. Se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está em quem? No nosso Deus, o Todo-Poderoso. E se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nós vamos entoar uma canção nessa noite e nós vamos aprendê-la. Glória a Deus. E antes de nós começarmos a canção, antes de nós começarmos a louvar, eu quero deixar aqui Espírito de Deus. o que o apóstolo Paulo ele escreve em Filipenses capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 9. Ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as
essas coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aleluia! Alguns versículos antes, o apóstolo Paulo, ele vem dizendo tudo que ele era, o currículo dele. E Paulo era um cara de grande conhecimento. Mas Paulo, apesar de uma alta posição social, em termos de aspiração da vida, ele tinha tudo que qualquer judeu da época queria ter e queria ser. Mas num determinado momento da sua história, constrangido pelo amor de Cristo, ele entende que a sua vida não era sobre si mesmo. Ele entendeu que não se tratava dele, nem daquilo que ele tinha, nem de qualquer título, nem de qualquer conhecimento dele mesmo ou do homem. Ele entendeu que tudo se tratava de Jesus Cristo. Todo o status que antes ele considerava como lucro, a partir do encontro dele com Cristo, ele percebe que ele não era nada, o Salvador era tudo. E nós vamos declarar nessa noite que tudo é perda comparado ao valor de conhecer, de ser escolhido, amado e resgatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que não seja apenas uma letra, uma canção, mas que você possa declarar nessa noite: tudo é perda, tudo é perda, Senhor. Aleluia. Forte e poderoso. Oh, glória! Glória a Deus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, Jesus. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença me basta.
Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu percebi aqui que, meu Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Vai ser assim, um estrondo, o céu vai se abrir, Jesus vai voltar. Um piscar de olhos, Jesus nas nuvens. Mas eu quero fazer um pouquinho diferente, irmão. Posso, pastor? A Ciele, ela começou aqui os louvores com versículo. Eu quero começar a ministração da palavra com louvor. Posso? Só um pedacinho? Posso? Amém. É algo que está ardendo no meu coração desde a semana passada. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer. Eu a vou proclamar. Levarei. A igreja cante em nome de Jesus. Eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Foi só o ensaio. De novo agora. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa de cruz se erigir, ela um dia fugir com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque ela, Jesus, deu a vida por mim, pecador. Solta a voz agora. Se eu amo a mensagem da luz, glória a Deus, é morrer, eu a vou proclamar. É morrer. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Você pode dar um aplauso para Jesus? Vem embora. Glória a Deus. Irmãos, estou feliz porque passamos uma semana passada abençoada, né? Oh, glória a Deus, muito feriado. Eu trabalhava em escala, não tinha negócio de feriado, cara. Agora fui pro expediente, estão me chamando de CLT agora. Então a gente fica esperando pelo feriado, né? Mas graças a Deus por isso. Mas no meio desse feriado aconteceu algo que me intrigou bastante. Eu fiquei pensando que não recebi tanta mensagem domingo de manhã. Você recebeu domingo passado? Foi tanta mensagem. São duas épocas do ano que a gente recebe um monte de mensagem: Natal e Páscoa. Dia dos Pais, Dia das Mães, mas festas cristãs, Natal e Páscoa. Então eu recebi muita mensagem. Um coelhinho chorando, um ovinho de presente, Jesus morreu, ressuscitou. Só mensagem bonita. Mas aí eu comecei a olhar lá no status, no Instagram, no Facebook. Eu fiquei olhando lá
de onde vinha a mensagem, de quem vinha a mensagem. Meu Deus do céu, me assustei. Não estou aqui para julgar ninguém. Quem julga é o Senhor. Jesus falou que na cadeira de Moisés estavam sentados escribas e fariseus. Eu não sou deles. Quem julga é o Senhor. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, irmãos, eu lembrei da época que eu era mais novinho, mãe. Cadê Dona Inácia? Dona Inácia ali. Eu era mais novinho no Natal. Mário, era engraçado que a gente reunia a família toda, a família grande, né? Aí vinham sempre as mesmas pessoas, chorando, Verônica, era muito engraçado. Eu criança, né, não entendia muita coisa, eu chorava junto. Chorando, me perdoa, que eu te amo, aquela coisa toda. E é interessante que no final do ano, só é uma semana, né, Douglas? É o Natal, depois de uma semana já é o Réveillon. Então não tem como, porque é clima de festa, não tem como arrumar problema. Pede o perdão no Natal, todo mundo preparado para a ceia do Ano Novo. Geralmente no Natal não tinha bebida alcoólica, não tinha problema nenhum. Então todo mundo se reunia, aquela choradeira, me perdoa daqui, perdoa dali, as pazes feitas. Mas na ceia do Ano Novo, já era o churrasco. Aí o pessoal colocava lá aquela bem geladinha na geladeira. Aí todo mundo tomava coragem e colocava para fora aquilo que estava dentro do seu coração. Então o problema começava já depois de meia-noite. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, pastora Gerência. Se você não desse um sorriso para mim, já era motivo de, ó, Guilherme me perdoou lá no Natal, não. Aí já vi um problema, já começava a arrumar problema ali. Mas no outro Natal, Eduardo, era engraçado. Geriane, me perdoa, Geriane. E aquela coisa toda. Então, irmãos, aqui na Páscoa, eu vi muita mensagem de pessoas. Mais uma vez, não estou julgando ninguém. Mas eu botei uma mensagem também, não sei se você que tem meu contato. Você viu, eu coloquei lá, Colossenses capítulo 3. Eu coloquei somente os versículos 1 e 2. Coloca para nós aí, varão, por favor. Porque a Páscoa, ela fala da ressurreição. E Paulo, ele vem dizendo em Colossenses 3, se você está com a caneta aí, anota, por favor, para você ler em casa. Leitura devocional de segunda-feira. Colossenses capítulo 3 inteiro. Você vai ler lá na sua casa. A gente não vai ler aqui porque o tempo não permite. Mas os versículos 1 e 2, só que eu coloquei lá. Falando sobre ressurreição. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo Jesus está assentado à destra de Deus. E pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Sabe, Haroldo, foi engraçado porque eu vejo essas mesmas pessoas, são sempre as mesmas pessoas. Colocam ali no Natal e na Páscoa sempre mensagem falando de Jesus, mas vivem o ano todo longe de Jesus. Dão a glória e a honra ao Senhor naquelas duas festividades em que a família se reúne, mas sentam-se à mesa juntos, mas quando acaba aquele momento de comunhão, volta tudo o que era. Alguns até saem da mesa falando, eu não sei para que eu estava sentado ali, eu acho esse negócio de Páscoa, de Natal, uma bobeira. Mas aí quando está sentado junto contigo lá, né, Luciano? Abraça, fala Feliz Natal, Feliz Páscoa, dá um chocolatezinho. Então eu parei, irmão, para pensar nisso. Que difícil é andar com Cristo, falar de Cristo e viver uma vida em retidão junto com Cristo. Mas eu quero falar nessa noite para você. Basearemos as nossas palavras em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Será que alguém conhece? Coloca não, espera aí. Alguém sabe o que está escrito lá? Todo culto você ouve essa palavra. Todo culto você ouve esse versículo. Que versículo, pastor? Coloca aí, João. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Não é assim que termina o nosso culto?
Esse versículo, irmão, que nós chamamos de bênção apostólica, fala sobre o final. O final de um livro vem a bênção apostólica. No final de uma reunião em que a igreja congrega junto, sempre nós terminamos com a bênção apostólica. Mas antes de falar de quando ela foi instituída, eu começo a entender que a bênção, ela fala de algo que vem no final. O final de uma reunião. O final de um momento em que as pessoas estão juntas. E como estamos aqui próximo ao momento da Páscoa, eu quero relembrar contigo os últimos momentos que os discípulos passaram com Jesus. Jesus chama os discípulos. Em João, a partir do capítulo de número 13, Jesus falava por parábolas, porque ele falava para toda a multidão. Jesus não falava as coisas abertamente e claramente, mas ele falava por parábolas. E o próprio Jesus falou, para que as pessoas ouvindo não entendam, e vendo não enxerguem, mas vai ficar gravado dentro do seu coração para que elas possam buscar em si aquilo que eu tenho para a vida delas. Todas as palavras que nós ouvimos no culto, todas as palavras que ouvimos hoje em dia, muito no Instagram, que falam sobre Jesus, sobre a palavra do Senhor, a gente sempre quer atribuir essa palavra à vida de alguém. Não, mas essa pregação aí, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Ah, se meu filho estivesse aqui para ouvir essa palavra, né, Rosinei? Ah, se a minha filha estivesse aqui. Mas se Jesus está mandando essa mensagem nessa noite, assim como ele falava para a multidão, ele falava para todos. Por quê? Porque a palavra enviada nessa noite, não sou eu que estou pregando, mas o Espírito Santo do Senhor me usando para falar contigo. Essa palavra é para você. Então você pode até levar algo de bom para a sua família, para alguém que você ama. Mas, em primeiro lugar, tome essa palavra para você, deixe ela entrar dentro do teu coração e modificar aquilo que Deus ele tem para modificar na tua vida. Mas Jesus chamou os discípulos ali para um particular e começou a falar com eles. Olha, o negócio agora vai estreitar. Eu estou junto com vocês. E eu tenho 3 coisas que Jesus ele expôs. João capítulo 13 até o capítulo de número 16, em seu final. Jesus fala sobre a graça, Jesus fala sobre o amor, e Jesus ele fala sobre a comunhão. Nesses capítulos, Jesus falando com eles, fala, olha, a graça alcança vocês. Eu sei que vocês são fracos, mas eu vou orar ao Pai, e Ele vai enviar um Espírito Consolador, o Espírito da verdade, os guiará toda a verdade. Vocês às vezes não vão saber o que falar, mas o Espírito vai dar palavra à boca de vocês. Vocês podem saber que eu vou estar com vocês todos os dias, que amo, em amor, vocês vão andar em unidade e em comunhão. Então Jesus falando para eles, chegou no momento em que Jesus falou a verdade para o qual ele tinha sido enviado. Jesus virou para ele e falou, olha, infelizmente, o Filho do Homem ele vai ter que padecer na mão dos homens. Ele vai morrer. Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. João capítulo 16, versículos de 20 a 22, não precisa colocar não, mano. A gente fica lendo, eu estou muito tempo, eu quero apressar um pouquinho. Eu sei que você tem que chegar na sua casa, pegar o ônibus aí que às vezes tem horário. Você quer sair daqui para pagar um lanche para o pastor Amando, eu sei. Pode me convidar que eu vou contigo. Então a gente vai terminar mais cedo, mas Jesus ele fala o seguinte para os seus discípulos, Jorge. Vós vos lamentareis, chorareis, e o mundo ele vai se alegrar, vocês vão ficar tristes. Mas não se preocupe, porque a vossa tristeza, ela vai se converter em alegria. Jesus fala para eles e compara a tristeza como uma mulher que está no momento de dar à luz, ela sofre aquela dor toda, ansiosa. Mas depois, quando o filho nasce, ela esquece da dor que ela sentiu pela alegria de ter os seus filhos em seus braços. Assim será quando a alegria de vocês se cumprir no terceiro dia.
O mundo não vai mais conseguir tirar essa alegria do coração de vocês. Ninguém conseguirá tirar esta alegria da ressurreição do coração de cada um de vocês. A vossa alegria será completa. Glória a Deus. Jesus acaba de falar isso, os discípulos não entendem. Olha só, Jesus falando em parábolas, não entendiam. Jesus fala abertamente, continua não entendendo nada. Às vezes a gente para pensar, Senhor, eu quero andar na tua direção, eu quero fazer o que o Senhor quer. E a gente começa a orar e pedir direção a Deus, não é assim? Senhor, fala comigo. Por exemplo, os jovens, né, gostam muito de moto. Irmão, no meu serviço, se parasse de fabricar e vender moto aqui em Cabo Frio, 80% dos socorros seriam eliminados lá do quartel do Corpo de Bombeiros. Pelo menos 80% é moto. Mas aí você começa a orar. É só uma conjectura. Senhor, eu compro a moto ou não compro a moto? Você só fala com Jesus. Você acorda, abre o seu celular, tá lá aquela notícia do RW. Meu Deus. Aquele gordinho abençoado. Aquele repórter. Pega tudo, passa nada por ele. Acidente de moto, Jardim Esperança, mata fulano e tal, causa disso. Ah não, isso aqui é inimigo. Ei, é o diabo. Eu vou estar guardado pelo Senhor quando eu comprar minha moto. Aí continua, Senhor, fala comigo, me dá uma direção, que agora isso aqui me deixou meio preocupado. Aí chega alguém na tua casa, bate lá, e aí? Eu vi alguém aqui, jovenzinho, que pode comprar uma. Juan! Rapaz, sabe o que aconteceu? Meu irmão comprou uma moto, saiu aí, caiu, se machucou, se ralou todo, quase morreu. Isso aí, rapaz. Peraí. Jesus, fala comigo diretamente. Aí vai lá orar de novo, Juan. Senhor, fala comigo. Aí liga a televisão, reportagem, falando da moto. Não. Peraí. Às vezes Jesus ele está falando com a gente, está nos dando a direção e a gente não quer enxergar. A gente tem que pedir direção a Deus e falar, Senhor, aquilo que o Senhor tiver para mim, seja algo que eu queira, seja algo que eu não queira ouvir. Eu quero fazer a tua vontade, porque eu creio que a tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Aquilo que Jesus fala conosco às vezes não é aquilo que a gente quer fazer, mas se você obedecer à voz do Senhor, você vai ser bem sucedido na tua vida. Aleluia. Então, irmãos, Jesus passa por aquele sacrifício todo, não precisa falar mais, que o pastor falou tudo aqui semana passada. Jesus morre. Quando Jesus morre, irmão, é um ponto final. Enquanto Jesus estava com os discípulos, estava uma bênção. Mas quando Jesus morreu, alguns se reuniram e outros foram dispersos. E é interessante que alguns se reuniram por quê? Por medo dos judeus. Mas eles se trancaram, se não me engano, na casa de Maria, mãe de João Marcos. E dentro daquela casa ali eles ficaram juntinhos, sem saber o que fazer, sem ter a direção. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia, ao raiar do dia, as mulheres vão ao sepulcro. Chegam lá, a pedra removida. Jesus não está mais lá. Ai, irmão, que cena maravilhosa. É o que eu estou falando aqui, eu não quero julgar ninguém, mas esse clima e essa história, ela fica marcada no meu coração. Só de imaginar aquelas mulheres chegando ali, não encontrando Jesus, e quando olha para trás, chorando, vem dois homens de branco, dois anjos do Senhor, que viram para ela e falam: por que vocês estão chorando? Por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui porque ele já ressuscitou. Daqui a pouco vem ele, o mestre.
E eu começo a entender, irmãos, que Jesus ele fala de uma forma diferente, totalmente diferente daquilo que a gente pode perceber e a nossa mente pode alcançar. Jesus se apresenta para Maria, ele chega diante dela. Quando ela olha para ele, acha que é o jardineiro. Não o jardineiro que está ali. E ela começa a interrogar ele, falando, não, estou aqui atrás do meu Senhor. Quando ele vira para ele e fala, Maria. Peraí, eu conheço essa voz. Por quê? Porque o coração dela ardeu. Porque Jesus chamou ela de uma forma que só ele chamava. A voz poderia ser a mesma ou não, mas a forma com que ele falou com ela é uma forma que só ele falava. Ai, irmão, o amor de Deus é tão grande. A gente pode às vezes comparar o amor da mãe, né? O amor de um pai. Por mais que a nossa mãe ela vem e fala com braveza, a gente sabe que é por amor. A voz do Senhor Jesus pode vir como correção, mas a gente sabe que é por amor, porque a Bíblia diz que ele somente repreende e açoita aquele que ele ama. E se Jesus nesses dias tem falado contigo de uma forma repreensiva, eu quero que você glorifique a Deus, porque ele fala assim contigo, é porque ele te ama e não quer te perder. Ela então olha para o Senhor Jesus. Fala, estou aqui. Vai lá, avisa eles que eu ressuscitei. Ela sai correndo e chega lá no ponto de encontro, o lugar de reunião dos discípulos de Jesus. Ah, que coisa linda. Ela chega lá e fala, olha, ele ressuscitou, não está mais lá não. Pedro e João saem correndo. Quem é que estava mais gordinho, mais magrinho? Vamos botar dois aí que estão quase no momento de fazer concurso para as Forças Armadas. Miguel e Mateus. Quem está mais em forma? Ouviram falar, Jesus ressuscitou, são dois correndo. Pedro saiu primeiro, mas João chegou antes dele. Estava mais em forma. Chegando lá, viu que o mestre não estava. Pedro viu. Voltaram para onde? Para o mesmo lugar, no lugar em que os discípulos estavam reunidos. Sempre tem um lugar que os discípulos vão estar reunidos. Dois saíram. Um deles, a Bíblia diz o nome, Cleopas. Saíram para a casa deles, foram embora. Para uma cidade chamada Emaús. 12 quilômetros de distância andando. E quando iam andando, conversando um com o outro, o que tinha acontecido, Jesus vem e começa a andar do lado deles. Bom dia, boa tarde. E eles começam, Felipe, a conversar com Jesus e não compreendem, não reconhecem que era Jesus. Meu Deus, mais uma vez. Jesus se manifestou pelo menos 40 dias, diz a Bíblia. Em todas as vezes que ele chegou, quando não achavam que era um fantasma, não reconheciam a Jesus. Mas Jesus começou a conversar com aqueles homens no meio do caminho. Sobre o que vocês estão falando? Não, a gente está falando sobre o Mestre Jesus, muito sábio em palavras, homem, profeta de Deus, que morreu. E agora a gente não sabe o que vai acontecer da gente. Então a gente está voltando para casa. Então Jesus, com autoridade, vira para ele: honestos, tolos, vocês não entenderam quando ele reuniu vocês. Está lá escrito em João capítulo 13 até o capítulo 16, em seu final, e falou que o Senhor deveria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E começou a falar desde Moisés e todos os profetas. Pregou e expôs para eles, explanou a palavra do Senhor, de tudo aquilo que a Bíblia apontava para o Senhor Jesus. Mesmo assim, ouviram a palavra, mas não reconheceram que era Jesus. Quando entraram
entraram dentro da casa deles, falou: vem, entra, fica com a gente. Jesus entrou e sentou para comer com eles. Irmão Boninha, eles não entenderam, sentados à mesa com Jesus, que era Jesus que estava ali. Mas quando ele pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e deu a eles, abriram os seus olhos e reconheceram que era Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus, ainda que eles saíram de perto dos discípulos, que simboliza a igreja do Senhor, se distanciaram da igreja, mas Jesus foi atrás deles. E naquele momento em que partiu o pão e falou: a comunhão com Deus e comigo também é para vocês, ainda que estejam longe. Então reconheceram que era Jesus. O que fizeram? Fizeram como Maria, saíram correndo e voltaram. Quando chegaram lá, estavam os 11 reunidos e todos os discípulos ali, esperando Jesus vir visitá-los. E a Bíblia fala que a parede, a porta estava fechada, paredes, todos ali acuados e com medo, não sabiam o que fazer. Jesus traspassa aquela parede. Quando chega diante dele, diz: Pai, seja convosco. Ai, que coisa linda. Nem sempre entendemos, com os nossos olhos enxergamos. A nossa mente às vezes não consegue alcançar que Jesus está falando conosco todos os dias. Às vezes você não consegue enxergar o que Jesus está requerendo de você. Interessante. Às vezes Jesus ele não fala aqui, mas quando a voz vem dele, o teu coração ele arde. Aqueles homens viraram para os outros: acaso quando ele vinha falando com a gente, o nosso coração não ardia? Acaso Jesus tem falado contigo e o teu coração não tem ardido? Agora, qual a decisão tomar? Qual a decisão tomar? Voltar correndo para os braços do Pai. Sempre desde aquele dia, pastor, até a consumação dos séculos, haverá uma porta aberta com discípulos reunidos. A porta estará escancarada e Jesus estará falando: vem, abre a porta do teu coração e deixa eu entrar, cear contigo, e você vai cear comigo. E a alegria que eu te der, ninguém nunca poderá tirar. Não era um ponto final, mas era o começo de uma longa história. 40 dias Jesus com eles, Gabi. 40 dias aparecendo e muitos milagres acontecendo. Mas no momento da despedida, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus dá a grande comissão aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu entendo, pastor, que essa foi a primeira bênção apostólica. Não foi Paulo que instituiu a bênção apostólica, mas foi o próprio Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias, Ana Luísa, até a consumação dos séculos. Mas ficar em Jerusalém, ficar reunidos. Jesus ele chamou uma igreja, um povo para estar reunido. Porque nós, quando estamos unidos, irmãos, o escritor Eclesiastes, do livro de Eclesiastes, diz o seguinte:
que a corda, o cordão de 3 dobras, é mais forte do que o de 2. Por quê? Porque assim como a corda fica mais forte, 2 pessoas andando juntas também são mais fortes. Porque quando uma cai, a outra estende a mão e a levanta. Quando você ouvir o teu coração, Jesus falando dentro dele, e ele começar a queimar por causa daquela palavra, vem correndo para a igreja, vem correndo para os pés do Senhor, vá correndo para onde os discípulos estão, falando no nome dele. Por quê? Porque onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está presente. E eu quero te dizer que ele está presente aqui nessa noite. Estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus, e o Espírito Santo, ele enche toda essa casa e enche também o teu coração com o seu amor. Que coisa linda. Eu lendo, pastor, eu vi que pelo menos 80% das cartas do Novo Testamento possuem essa bênção final. Não todas iguais, assim como Paulo. Não quero falar aqui sobre cronologia, mas da forma como está discriminado na nossa Bíblia. Paulo, ele dá a bênção ao primeiro livro que Paulo escreveu aqui, segundo o cano, foi Romanos. Romanos não tem bênção apostólica, somente uma exaltação no final a Deus. A ele toda a glória para todo sempre. Amém. E Paulo, ele começa a dar a bênção apostólica. Paulo começou a andar ali com os apóstolos do Senhor Jesus. Eu creio que ele ouviu daquela bênção inicial que Jesus ele deu antes de subir ao céu. E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus não expôs assim, mas Paulo ele entendeu que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estaria com todos até a consumação dos séculos. Mas Paulo, quando vai dar a primeira bênção apostólica, está lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 23 e 24. Paulo ele fala o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. 24. E o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Que bênção, né? Que coisa abençoada. Que bênção, irmão, saber que Paulo ele amava aquela igreja. Pastor Rafael, no final do culto aqui, fala que a graça do Senhor Jesus e o meu amor seja com todos vocês. Não é gostoso saber que o pastor ama a igreja? Mas Paulo ele falou: poxa, o meu amor é grande, mas tem alguém que tem um amor muito maior do que o meu. Então, em 2 Coríntios, lá no final, capítulo 13, versículo 14, Paulo ele completa essa bênção e corrige aquilo que ele tinha feito na sua primeira carta. Ele fala que a graça do Senhor Jesus Cristo, não o meu amor, mas o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Em nome de Jesus, irmão, receba isso. É bom saber que o nosso pastor, que o ministério nos ama, que os nossos irmãos, é bom se sentir amado pelos irmãos. Mas melhor é você sair daqui nessa noite. Quando esse culto tiver um ponto final, você vai receber uma bênção. Você vai para a sua casa. Mas quando você chegar em casa, você vai acordar amanhã e você vai se lembrar que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela é contigo todos os dias. O que isso significa? Significa que eu posso pecar na segunda-feira, mas a graça dele, aquilo que ele pagou lá na cruz do Calvário, o cordeiro que foi levado, mudo, imaculado, ele morreu, verteu seu sangue para que de graça eu recebesse perdão dos meus pecados. A salvação, ela é de graça. Laís, a salvação é de graça. Quando você acordar terça-feira, Laís, você saiba que a graça do Senhor Jesus
Cristo. Ela vai te acompanhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E se puder ir para a igreja só domingo que vem, até lá, a graça de Jesus, o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o pecado e não é pago com dinheiro. Você não paga com boas ações, é tudo de graça. Quando você sair daqui nessa noite, ao final da bênção apostólica, você vai saber que o amor de Deus, ele vai estar contigo todos os dias, Arquimedes. Trabalhando segunda-feira, você vai saber que Deus, ele te ama. Se não tiver trabalho, desempregado, você vai saber que Deus continua te amando da mesma forma. Você vai sair daqui, se segunda-feira estiver doente, você vai saber que Deus, ele te ama. Mas se você estiver saudável, Deus, ele também continuará te amando. Se você sair daqui e na quarta-feira você cometer algo de errado, Deus, ele continua te amando. Se você fizer tudo certo, ele continuará te amando. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, não importa circunstância, não depende de você, depende que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê receba esse amor, essa graça, e a comunhão do Espírito Santo seguirá todos os dias na tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Se você recebe essa palavra, levante a sua mão e aplauda ao Deus de toda graça, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, amados irmãos. Amém. Como bem diz, né, o pastor Armando, Deus vai te abençoar, Deus vai estar contigo em todos os momentos. E isso é maravilhoso. Isso é o que nos faz crer no amanhã. É o que nos faz confiar nas promessas do nosso Deus. Abram sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Eu vou ler aqui na tradução aqui da igreja e depois eu vou ler na minha aqui. Portanto, tive por coisas necessárias exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Na minha tradução diz assim: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição. Diga, contribuição. Contribuição. Que já havia sido prometida, para que esta esteja pronta como oferta, generosa e não como algo arrancado da avareza. Aqui Paulo, enviou lá os irmãos para Coríntios e informou que já preparassem a sua oferta com antecedência. A ideia central é que a oferta seja um ato de livre e espontânea doação. E eu faço um paralelo, que as palavras contribuição, oferta, ela seja beneficência, é um ato de bondade e generosidade. É gratidão, é demonstração de gratidão. Paulo enfatiza que a oferta deve ser voluntária e alegre, e não forçada ou dada com má vontade. Glória a Deus.
A palavra extorsão implica em algo que é tirado à força. E isso Deus não faz conosco. Deus deixa o nosso coração livre para nós ofertarmos, que é um ato de beneficência, que é um ato de oferta, é um ato de bondade e generosidade. Ser generoso, na ideia bíblica da palavra, tem a ver com nossa atitude ao dar do que com a quantidade que nós damos. E Deus é tão maravilhoso que hoje o pastor chegou ali para mim. Vou falar aqui para você. Oferta, irmãos, não é dar dinheiro, não tem a ver com dinheiro. Oferta tem a ver com doação, com atitude. É você demonstrando amor para com os irmãos da igreja, para com os missionários, para com pessoas que estão passando alguma dificuldade e principalmente o amor teu para Deus. Então Deus quer uma atitude de boa vontade por parte dos doadores, que somos nós. Amém? Na sua frente, irmãos, tem 2 envelopes, um de dízimo, outro de oferta. Como eu falei aqui, irmãos, não é quantidade, mas sim a ação. Não se sintam constrangidos aqueles que não trouxeram nenhuma forma de dinheiro, não tem o que ofertar nesta noite, mas que esteja com o seu coração ofertante a Deus na sua oração que nós vamos fazer neste momento. Levante o seu envelope, se você já o preparou, coloque na altura do seu peito e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, louvando e engrandecendo o seu nome. Muito obrigado por estarmos aqui no momento que recebemos uma palavra vinda dos céus, ó Pai, e temos a oportunidade, Deus, de continuar, Senhor, engrandecendo o seu nome com os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus. Não é a quantidade, mas sim a intenção. É o significado de ofertar. Ofertar com o coração, ofertar com o trabalho, ofertar com missões, ofertar, Senhor, com o seu tempo. Deus, muito obrigado. Que seja depositado aqui com muito amor, com muito carinho. Que os irmãos venham com alegria, em nome de Jesus. Amém. E amém. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu sei sentir, Senhor. Só a tua presença aqui me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus, queridos, graça e paz, bendito seja o nome do Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade. Deus é bom em todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Glória a Deus, o ensaio foi bom, o pastor pegou aí, vamos lá. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Aleluia. E Ele é tão bom que essa noite Ele trouxe alguns visitantes para estar conosco. Aleluia. Glória a Deus, nós temos aqui, isso aqui não é nem mais que visitante, isso aqui já faz parte da casa. Então, Natanael, Cláudia, nós somos de casa já, né? É, pastor Zacarias? Sim, Foi claro. desde que nasceu, né, pastor? Carteirinha. Glória a Deus. Deus abençoe esse casal especial. Miguel também já é de casa, né, Miguelzinho? Glória a Deus. Está conosco também aqui a Edivânia. Glória a Deus. Edivânia, eu tenho uma triste notícia para te dar, Edivânia. Você é amiga da Graciele, né?
Agora a hora, quantos amigos você arrumou agora? Aleluia! Glória a Deus. É a mesma forma pro Vanderlei, pai do Douglas. Parece que é irmão Douglas, desculpa, Douglas. Vanderlei, prazer te conhecer, meu irmão. Você também é nosso amigo a partir de hoje. Glória a Deus. Amém, queridos? E quando você for orar, lembre-se de orar pela Edivane e pelo Vanderlei. Porque Deus tem bênção para a vida deles. E nós somos o canal para que Deus os abençoe. Né? A igreja tem alguma coisa para dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. E se quiser, pode ficar. Glória a Deus. No nosso tempo a gente cantava visitando, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Vamos, levanta de novo. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que essa igreja ama você. Glória a Deus. Benção, né, queridos? Nós louvamos a Deus, estamos no último culto do mês de abril. Próximo culto já não é mais abril, já é maio. Glória a Deus, né? Que bênção. E nós queremos aqui trazer alguns avisos. Os irmãos estejam atentos, que deram seu nome para participar, trabalhando ou indo para participar pela primeira vez. Precisamos estar aí com as nossas fichas em dia. Nosso pastor está puxando a nossa orelha. Vai ser nos dias 16, 17, 18. Tem algumas vagas limitadas. Então, se alguém quiser ir, né, precisamos colocar em dia nossos pagamentos para que a gente possa estar aí em plena atividade em todas as áreas. Queridos, até nós que vamos, que benção, né? Nós vamos trabalhar e vamos pagar. Glória a Deus. Ô, glória, né? Que benção, né? É bom demais. Seguir Jesus é bom demais. Glória a Deus, amém? Então, fica aí o lembrete para os irmãos que vão trabalhar ou que vão participar pela primeira vez, procurar o pastor. As suas fichas já foram entregues. Se alguém não recebeu, procure a pastora e preencha a sua ficha para que nós venhamos estar em dia. Glória a Deus. Semana de oração, né, pastor Armando? Segunda, terça, quarta. Quinta, novamente, nós estaremos aqui às 20 horas no culto. E sexta-feira, a vigília, 21 horas no Monte Sinai, em Jerusalém? Não. Não. Monte das Oliveiras. Monte... É o monte, qual monte vai ser? Tá vendo? Benção, Monte Celeste. Glória a Deus, nós vamos nos encontrar aqui na igreja, vai ser isso? Aqui na igreja, 8 horas nós vamos sair daqui, amém? Irmão que tiver carro, vem com o seu carro para ajudar a levar alguns irmãos. E vai ser uma vigília poderosa. Será que vai chover de novo? Chuva de bênção, vai, com certeza. Aleluia. Glória a Deus, amém? Domingo nós estaremos aqui às 9 horas no nosso CBT, dando continuidade ao aprendizado que tem sido bênção para nossas vidas. E às 19 horas nosso culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Ô, bom, pastor, puxou a fila aí. Culto de Santa Ceia, irmãos. Aleluia. É, maravilha. Quilo do amor, quem puder trazer o quilo do amor, domingo aqui para abençoar as famílias necessitadas. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Que bênção, né? Deus é bom. O Senhor tem cuidado de nós, queridos. Tem estado presente em nossas vidas. A Graciela iniciou o culto aqui dizendo que, falando de Jesus, que ele viria. O pastor Armando pregou também falando que Jesus virá. Eu gostaria de ler um versículo para os irmãos. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo vem. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Jesus virá nos buscar. Aleluia. Jesus virá nos buscar, meus irmãos. A igreja vai ser arrebatada. Nós estamos passando um pouquinho de tempo aqui, mas daqui a pouco nós vamos para o céu, né, mãe Nácia? Glória a Deus. Aleluia. Né, irmã Boninha? É isso? Jesus virá nos buscar. Jesus virá nos buscar, irmãos.
Glória a Deus. A igreja do Senhor, remida pelo seu sangue, será arrebatada para o céu. Jesus virá nos buscar. Coloque-se de pé, meu querido. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Eu gostaria que você virasse o seu irmão aí, da direita, da esquerda, na sua retaguarda, na sua frente, e desse uma palavra para ele de dentro, profetizasse algo de especial na vida dele. Aleluia, porque você é voz profética nessa terra, irmão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eita maravilha do céu. Chuva de bênção está caindo aqui nessa noite, irmãos. Deus está presente neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que a tua semana seja uma semana extraordinária. Nós não sabemos que nós vamos viver amanhã, mas sabemos que aquele que tem o dom da vida estará conosco para nos abençoar. Nós não sabemos que nós passaremos essa semana, mas sabemos que aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos estará conosco para nos abençoar. Nós sabemos que de todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Nós te adoramos por esta noite, por esse culto, por esse momento tão especial. Deus, nós sabemos que o Senhor se faz presente nesta noite, que a tua palavra foi ministrada, que o louvor chegou ao teu trono de glória. Nós te adoramos, Senhor, por cada vida, por cada família que representada. Deus, te adoramos porque o Senhor nos escolheu. Em meio a tantas vidas, a tantas famílias da terra, aprove ao Senhor nos escolher, nos amar. Muito obrigado, Deus. Nós não somos merecedores, mas a tua graça, o teu favor imerecido nos alcançou, Pai, e nos deu o direito, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Oh, nós te adoramos, Senhor, porque existe um céu de glória que nos aguarda. Nós te adoramos porque o Senhor começou a grande obra e certamente a aperfeiçoará nos nossos dias para a glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado, Senhor, porque os teus filhos aqui estão. Os teus filhos abriram o seu coração para cultuar o teu santo nome. Pai, que essa seja uma realidade, não somente ao domingo, não somente às quintas-feiras, mas em todo dia das nossas vidas, que seja uma realidade, adorar o teu nome, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, fazer o teu nome conhecido, Senhor, na terra. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós profetizamos sobre a vida de cada um aqui presente, sobre a vida de cada família aqui representada. Nós profetizamos, Pai, a tua bênção, saúde física, saúde emocional, financeira. Deus, que os teus filhos venham desfrutar de uma semana, ó Deus, abençoada pelo Senhor, que por onde eles estiverem, colocar as plantas dos seus pés, ser com eles, Deus, ajudando, fortalecendo, guiando, orientando, sustentando, livrando, guardando, protegendo, Senhor, com as tuas poderosas mãos. Nós estamos diante de ti nesta noite, Pai, reconhecendo que sem ti nós nada somos. Somos dependentes do Senhor, fomos ontem, somos hoje e seremos eternamente dependente de ti, Deus, carente da tua bênção. Portanto, nesta noite, Pai, mais uma vez a tua igreja invoca o teu nome. Ser conosco, Deus, nos abençoa com toda sorte de bênção. Aleluia, para a glória do teu nome nós oramos. Estenda suas mãos, queridas, ao céu. Aleluia, aleluia. Eu queria te dar 30 segundos para você falar com o Senhor. É você e Deus nesse momento. Antes de você receber a bênção apostólica, o pastor Armando falou aqui que nós receberíamos a bênção apostólica. E essa bênção apostólica, ela faz toda a diferença na sua vida. Portanto, eu quero te dar 30 segundos para você falar com o Senhor. Colocar diante de Deus a tua necessidade, a tua vida e aquilo que você precisa. Que a graça salvadora de Cristo Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as doces consolações do amado e inseparável amigo Espírito Santo
seja presente sobre a tua vida, o teu desejo, a tua causa, a tua necessidade, a tua família. Se você assim crê, exalte e glorifique e aplauda ao Senhor. Deus te abençoe nessa manhã na presença do Senhor.